Gente, boa tarde. Aqui é Ali Plantas. Gente, eu queria falar para vocês algo que aconteceu domingo agora, dia 5. Eu não fiz esse vídeo antes porque eu ainda estou me recuperando do susto e também de alguns hematomas que eu fiquei, assim, pouquinha coisa, mas fiquei. Gente, nós saímos daqui no domingo, daqui de Itamaracá, com o nosso carro lotado de substrato, de plantas, para fazermos entrega. E de lá a gente íamos assistir o jogo com nossos filhos e meu esposo. Enfim, nós estávamos com 7 entregas para fazer. Nós estamos no 7º mês do ano. E o carro sofreu o 7º acidente, né? Na história desse carro conosco. É o 7º acidente. E nós íamos morrer nesse acidente. Nós dois, eu e meu esposo, e um jovem que ia passando, né? Olha, gente, o que custa, né? O carro agora acabado, o reboque pegou o carro lá no lugar onde ele ficou, cravado lá na parede de esquina. Eu vou explicar a vocês um pouco do que aconteceu. Nós fizemos a primeira entrega, e na primeira entrega, gente, na casa de Isis, lá em Caerá. Quando eu abracei aquela menina, cheguei que fui fazer a entrega dela de um pé de mastruz e um pé de hortelã e um saco de substrato. E quando eu abracei aquela menina ali, ela estava com um jovem do lado dela, o filho dela. Eu abracei ele, eu não senti nada, abracei ela, eu senti o cheiro da morte, porque Deus tem esse mistério comigo. E quando eu senti aquele cheiro, eu fiquei assim, o sangue de Jesus tem poder. Porque toda vez que eu sinto esse cheiro, aí sempre acontece algo. A pessoa morre, coisa do tipo. É um tipo de um aviso que Deus me dá. E quando nós saímos dali, fizemos mais 5 entregas, aí faz 6, né? Na 7ª, inclusive a 6ª entrega foi numa ladeira bem alta, em Rosa Fria, em São Lourenço, no Cuscuz, no alto do Cuscuz, bem alta a ladeira, na casa de Cessa, de uma cliente minha muito, muito amada. Todos vocês são amados por mim. Mas, assim, essa cliente é de uma estima muito grande que eu tenho. Então, eu entreguei ali 6 sacos de substrato. E segui para a última entrega. E a 7ª e última entrega, né? E quando eu cheguei ali, gente, na casa da mãe dessa amiga minha, e eu avisei a ela, disse, ó, sobe aqui para casa da tua mãe, que eu estou fazendo entrega na casa dela, daqui eu vou embora, aqui já é 2 e pouco. E o pessoal já está lá esperando, estavam na garagem de lá da casa, a antiga casa que eu morei, que é uma garagem extensa para 3 carros. Eles tinham colocado o telão e tal, e estavam fazendo churrasco, estavam esperando só a gente chegar. E quando eu senti esse cheiro lá na casa de Isis, na primeira entrega, nós fizemos mais seis entregas para poder chegar na 7ª. Quando eu senti esse cheiro, eu falei para o meu esposo. Eu disse a ele, as 2 vezes que eu abracei Isis, eu senti cheiro de morte. Jesus cubra essa menina com o sangue dele. Eu até disse assim, mas só que não era para ela. Era Deus dando um aviso para nós, para meu esposo. Quando chegamos na 7ª entrega, que eu pedi à minha amiga que subisse para a casa da mãe dela, que era na casa da mãe dela que eu estava fazendo a entrega, eu pedi para o meu esposo, assim, encarecidamente, pedi bastante, não suba, não coloque o carro nessa ladeira, que é uma ladeira praticamente em pé. Eu disse, não bote não, não coloque não, porque essa ladeira, ela é muito em pé e tem cruzamento de rua embaixo. E outra coisa, sem necessidade, porque a casa que eu fiz entrega era a 3ª casa da rua. Nós íamos deixar o carro embaixo, no cruzamento,
e ia seguir, não dava 50 metros, não dava nada. Então, mas ele teimou comigo. Se Deus já tinha mostrado o cheiro da morte, eu senti o cheiro da morte, Deus tem esse mistério comigo, eu não gosto, não vou dizer que eu gosto, não. É muito difícil, porque é muito bom você ter um dom emprestado de Deus, de entregar a chave, entregar a chave de casa, entregar bênção, mas quando é relacionado à morte, é muito difícil até para você falar. E então ali eu falei com meu esposo, não bote esse carro, não coloque não, porque eu estou sentindo assim, que não é para colocar esse carro para ir. Ele fez questão de desobedecer. Ele fez questão de colocar o carro de ré na ladeira. Até para dificuldade para subir o carro de ré foi difícil, porque a ladeira é muito em pé. Gente, sabe o que aconteceu? Ele ficou com o pé no freio e ficou com o cinto sentado, simples assim. E abriu a mala do carro com o automático, né? Abriu a mala do carro, eu tirei o substrato, entreguei os 2 substratos à mãe dessa minha amiga, Maria. Falei com eles, dei abraço neles, até falei um pouco de Jesus e subi no carro. Minha gente, quando eu subi no carro, a demora foi eu entrar no carro e fechar a porta. Quando meu marido tirou o pé, ele estava com o pé no freio. Quando ele tirou o pé, o carro saiu numa velocidade sobrenatural. E embaixo passa uma rua direto. E passou um jovem na frente do carro, que tirou um fino. E meu marido, eu só disse assim, Deus, o que é isso, filho? O que é isso? E ele começou a enrolar a direção, enrolar. Gente, todo mundo que estudou sabe disso, que a lei de Newton, né? A lei da gravidade fala sobre isso. Uma coisa que vai descendo de um alto para baixo, em alta velocidade, se for tirado de reta e te fazer uma curva rústica, uma base de direção, com certeza acontece um capotamento. E Deus impediu que o carro capotasse. Deus impediu que aquele jovem que ia passando na frente fosse atropelado. Mas só que eu fiquei balançando assim dentro do carro, parecia chacoalhando dentro do carro. Quando o carro parou, foi numa quina de uma casa. O carro entrou todinho, estragou o carro todinho, não tem cura mais para aquele carro. Meu marido jogou lá com o reboque lá para o lado da oficina do rapaz, que ele conhece, que é o mecânico dele. Mas o carro a gente vai repassar, porque não tem futuro mais. E, gente, eu estou aqui contando a vitória a vocês, porque eu saí ilesa desse, só assim, um cortinho na boca, um pequeno corte na boca, um machucado na cabeça, mas graças a Deus está melhor. Meu marido ficou estagnado no volante. Aquela parede de ferro, com grade, com tudo, ia emburacar dentro do carro. Deus parou aquela parede, apenas estourou a parede. Mas ali aqueles ferros não entrou para dentro do carro, porque o para-brisa do carro ficou todo trincado. Mas o carro amassou todinho, agora pegou no meio assim, entre mim e ele. Nem foi do lado dele, porque ia matar, nem foi do meu lado que ia matar. E nem pegou o rapaz. Então, gente, o que é que eu entendo com isso? Que é melhor você obedecer à voz de Deus do que você sacrificar. Porque o povo do Egito, no lugar de obedecer, eles queriam prestar sacrifício. E Deus não recebe sacrifício de tolo. Deus quer que você obedeça, que eu obedeça. Então, se Deus já tinha dado o aviso lá, na primeira entrega, e na 7ª entrega, ele desobedeceu quando eu disse, não coloque o carro, porque eu estava sentindo um aperto no meu coração. Então, gente, Deus impediu que eu morresse, meu marido morresse, aquele rapaz morresse. Então, o que é que eu quero dizer a vocês? Obedeçam a voz de Deus. Obedeçam. Agradeçam a Deus. A menina que eu entreguei na casa da mãe dela, que eu mandei ela subir, e ela subiu com o esposo, ela ficou, irmã Eliane, se ela está bem, e eu estava plena, assim,
parece que estava sedada, estava plena, sabe? Sem nenhum tipo de alvoroço, tranquila. E ele ficou lá, estagnado lá no volante, o carro todo acabado, enfiado dentro de uma construção, com um monte de ferro pro lado da gente, ferro de grade, ferro de construção, enfiado pro lado da gente. E Deus parou aqueles ferros ali para ele não entrar dentro do carro e matar a gente ali. E o pessoal começou a juntar, se juntar, se juntar. E ali o Senhor me deu vitória. Eu não atinei nem de ligar para meus filhos. Eu saí andando uma distância de mais de mais ou menos 1 quilômetro, não sei dizer. Eu saí andando num espaço de lugar muito grande, muito comprido. Eu andando e agradecendo a Deus, dizendo, Jesus, obrigada. Isso sem ter reação nenhuma, a não ser dizer, Jesus, eu te agradeço, a lágrima descendo, e eu dizendo, agradeço, te agradeço, te agradeço. Só o que eu fazia era agradecer. Então, gente, obedeçam a voz do Senhor. Quando Deus falar, obedeçam. Minha boca cortada. Obedeçam a voz do Senhor. Quando Deus falar, obedeçam. Os maridos aprendam a obedecer às suas mulheres, porque as mulheres, na Bíblia diz que Deus deu a sabedoria à mulher, à esposa. Mulher sábia edifica a sua casa, a tola destrói com a sua mão. Então aprendam, gente, a ser mais obediente. Aprendam, os homens muitas vezes não querem obedecer porque dizem, eu vou obedecer a mulher, mas é com a mulher que está a sabedoria. Uma mulher sábia, tá? A sabedoria está com ela porque o próprio Deus deixou isso na Bíblia. Então, gente, por que eu estou relatando isso aqui? Porque isso é um grande testemunho de que Deus existe, de que Deus é fiel. E por causa da oração de um justo, o justo, ele livra todo um povo. E meu marido hoje está vivo, está com o nervo abalado, está indo trabalhar só pela misericórdia. Mas para ele aprender a ouvir a voz de Deus. Porque eu ouvi. E hoje eu não estou morta, já enterrada, porque eu ouvi. E eu disse, Senhor, por eu te ouvir, tome conta da gente. Então, eu glorifico a Deus, não sou santa, eu tenho um monte de defeito. Mas eu digo algo a você, se você é uma pessoa que tem fé em Deus, que coloca sua fé no Senhor Jesus, que você sabe que Ele toma conta de você, dos seus, não tema. Acredite que Ele coloca a mão na frente da morte e diz, aí não, aí é minha, aí é meu, aí você não toca não. Mas a pessoa que está em desobediência, cuidado. Cuidado, porque Deus, ele estica a corda, mas tem a hora de puxar. Tem hora que ele puxa, e quando ele puxa sem piedade, sem dó nem piedade. Tá certo? Aqui fica o meu testemunho, meu alerta. Deixe seu like, compartilhe esse vídeo para que chegue em ouvidos de pessoas que precisam ouvir que Deus, ele continua o mesmo. Ele continua o mesmo, ele não mudou. Quem mudou foi a Eliane, quem mudou foi a Eli. Mas nosso Deus não, ele continua sendo o mesmo. Amém? Fiquem todos com Deus. Um abraço.